digamos, que seja uma construção de alguma coisa, em alguns documentos Word, PowerPoint, eles têm que ser salvos em PDF, e os outros vocês podem fazer o acompanhamento normal. Então, como a gente vai fazer a coleta dos dados de vocês através do formulário, a gente vai estar enviando para quem está participando da reunião de hoje, os desafios, e também no grupo de vocês. Só passando também para lembrar a data de entrega, que vai estar avisado no e-mail junto com de envio, né, dos desafios. Tá, vocês estão vendo minha tela, né, gente, já? Sim. Pronto, vamos lá. Então, como eu falei, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a estrutura comercial de cada EJ. Quando a gente olha para todas as EJs, cada EJ tem um modelo de negócios diferente, tá? As duas EJs de direito que estão no ninho, elas, enfim, podem oferecer soluções de mercado que são parecidas, mas o modelo de negócios delas são diferentes. Só que a estrutura comercial de toda EJ, ou de qualquer empresa, ela pode ser muito parecida. A forma de organização que vai diferenciar, tá? A forma como vocês vão fazer realmente essa divisão de equipes ou a forma de prospectar, que vai ser diferente. Aí, primeiro, eu vou apresentar para vocês alguns nomezinhos que vocês vão ter que guardar na cabecinha de vocês. Primeiro, prospecção. O que é prospecção? Gente, prospecção é captar clientes, ou seja, é ligar para eles. Quando vocês ouvirem essa palavra prospecção, é isso. É você realmente ter um primeiro contato com o cliente, seja por qualquer canal. Quais seriam esses canais? Pode ser por e-mail, por WhatsApp, por ligação, ou seja, vai ser sempre o primeiro contato que você vai ter com o cliente, vai ser a prospecção, o ato de prospectar. O que seria um prospect? O prospect seria justamente aquele cliente que você nunca teve contato. Ou seja, no processo comercial, existem várias etapas que eu vou mostrar mais para frente. Prospecção, diagnóstico, a parte de negociação, que vocês vão passar por todos esses processos. E aí, quando o cliente está lá nessa primeira etapa, que é de prospecção, a gente chama ele de prospect. Ou seja, é quando ele ainda não entrou no funil da EJ. Quando ele ainda não está dentro da EJ, no sentido de venda. Agora, quando vocês pegam um cliente que já está fazendo reunião com eles, vocês passam a chamar ele de lead, porque ele já está em contato com a empresa. Esses termos estão de boa para vocês? Vocês estão conseguindo entender eles? Ou ficaram com alguma dúvida? Porque eu vou falar sobre eles durante a reunião de hoje, e é por isso que eu preciso que vocês já saiam daqui desse primeiro passo entendendo, tá? De boa mesmo? Yanara, Tássila. Não estou passando os slides, não, gente. Isso aqui era só uma introduçãozinha. Pode falar, Pedro. Não, dava para entender. Ah, tá certo. Pronto, tudo certo. Então, vamos lá. Acho que meu computador é doido. Pronto, aqui é só um insight para vocês. 90% das vendas que existem hoje no mercado, elas são convicção e apenas 10% é persuasão. Ou seja, se vocês vão vender alguma coisa para um cliente, vocês precisam que eles tenham convicção de que eles precisam daquilo. Aí, o que seria persuasão? Vou dar um exemplo bem prático. Sabe influenciador digital? Quando ele tá lá fazendo public post, né? As blogueiras aqui, as meninas vão entender. Aí os meninos que gostam de Neymar mandando, não, Neymar não, Cristiano Ronaldo mandando comprar aquele shampoo Clear anti-cascas. Todo homem tem aquele shampoo, gente, é impressionante. Então, querendo ou não, quando você assiste um comercial, você está sendo persuadido a comprar algo. Mas você não vai comprar uma coisa só porque você é persuadido. Você vai comprar porque você tem a convicção de que você precisa daquilo. Ou seja, a gente não compra uma base da Boca Rosa só porque a Boca Rosa persuadiu a gente dizendo que a base dela era a melhor de todas. Não. Se você tiver uma base em casa, mesmo sabendo que a da Boca Rosa é a melhor de todas, você não vai comprar da Boca Rosa. Você vai comprar porque você precisa dela, certo? Porque minha base acabou, porque eu estou precisando de uma base melhor, porque a que eu estava usando da Ruby Rose deu problema na minha pele. Sei lá, um exemplo disso. Então, 90% das vendas que vocês vão fazer enquanto mestre paraibano ou enquanto pessoa, vai que alguém aqui um dia lance uma empresa com algum colega de trabalho e aí precisa vender. Enfim, gente,
Venda é um processo que você faz diariamente, tá? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo, tá? Você vai para uma entrevista de emprego, olha aí, ele tem uma loja. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Quando você está aqui na reunião do Ninho, quando você faz aquele diagnóstico com a gente, vocês estão vendendo a EJ de vocês, a ideia da EJ de vocês, sabe? O processo do Ninho é uma venda de por que que a federação deve ter vocês no mês paraibano nos próximos meses. Vocês estão passando por um processo de venda. Então, vocês se vendem todos os dias. Quando vocês chegam para a mãe de vocês, pedindo para ir para uma festa, e a mãe de vocês não deixa, e vocês tentam convencer ela do porquê que vocês têm que ir para a festa, vocês também estão fazendo uma venda. Então, tudo hoje, pelo menos eu enxergo dessa forma, tudo que a gente faz hoje é uma venda. Mas 90% das vendas é convicção e apenas 10% vai ser persuasão. E aí, outro dado importante é que 53% da fidelidade dos clientes ela vai ser gerada pela experiência de venda. O que é que faz? Eu quero que uma pessoa responda. O que é que faz alguém voltar em um cabeleireiro ou voltar em uma loja de presentes? Experiência. Experiência. Exatamente. Você só volta a comprar aquilo se você gostou daquilo que você comprou ou se a experiência de venda foi legal. Por isso que, tipo, muitas vezes vocês vão, sei lá, eu fui esses dias no cartório e aí eu fui registrar a ata de eleição da PB Júnior. E eles me pedem na hora para avaliar o atendimento. Por que que eles pedem para avaliar o atendimento? Porque eles querem saber se a experiência que eu tive durante aquele atendimento é boa. Então, por isso que, tipo, é importante que quando vocês forem lidar com clientes, vocês entendam que a experiência que vocês vão trazer para eles no processo de vendas vai ser importante para que no futuro eles queiram comprar um outro projeto de vocês. Então, vamos dizer o seguinte, que a Renovale vai fazer todo o processo de regulamentação deles com a Digital. E aí, no futuro, a Renovale precisa de uma revisão do estatuto. Porque a gente quer mudar o estatuto. O que é que vai fazer a Renovale voltar para a Digital? Se o processo de vendas da Digital trouxe uma experiência boa para a Renovale. É isso que vai acontecer, entendeu? Pode falar, Lucas. Então, só reenfatizando isso. Pronto, um exemplo bom. Eu corto meu cabelo no mesmo canto há 5 anos, por causa da experiência. Porque lá é o canto que eu confio e tudo mais. Mas a experiência vai muito além do que somente um local confortável, alguma coisa. Até uma pessoa educada gera uma experiência boa para o seu cliente. Então, vocês têm que fazer tudo buscando ser a sua melhor versão para fidelizar aquele cliente. Nem que seja, mesmo que o cliente não dê boa tarde, dê boa noite, seja educado, seja simpático, atenda bem, seja presente, seja ouvinte. Então, o cliente, algumas vezes, ele só precisa ser escutado para fidelizar, sabe? Então, a experiência vai marcar muito a vida do cliente de vocês. Isso, exatamente. E dominar as melhores técnicas de vendas é o que vai diferenciar um bom vendedor de outro defasado no mercado e é o que faz aumentar a sua taxa de sucesso. Ou seja, se você... Pode falar, Vitória. Só para contribuir aqui nessa questão, né, da fidelização. Eu trabalho como jovem aprendiz, de novo, né? Mas eu trabalho no CRM, que, para quem não sabe, é atendimento ao cliente, por telefone. E, assim, toda vez que um cliente agenda um serviço para fazer na oficina, seja funilaria, seja mecânica, no final do serviço, sempre enviam para ele, por e-mail e por WhatsApp, uma pesquisa de satisfação, justamente perguntando, você foi bem atendido? Como é que você se sentiu? Qual foi a experiência? Deixa um campo aberto para o cliente responder. Aí tem aquela coisa, né, de 0 a 10, qual a nota você dá para sua experiência e tal, 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 porque justamente usam isso, até mesmo se for o caso, para gerar valor agregado, porque assim, a gente sabe que qualquer coisa num carro não vai ser barato, não existe, sei lá, troca de óleo de R$ 20. Então, assim, como o preço já é uma objeção para alguns clientes, essa parte da experiência torna 1000 vezes mais fácil converter em venda, porque imagina, você chega, você paga caro no negócio e a experiência de venda ainda é ruim. Aí é triste. Mas às vezes até Exatamente.
uma coisa de um maior valor agregado, como, por exemplo, um serviço num carro, seja de revisão, seja de diagnóstico mesmo de problema no carro, de troca de peças, essas coisas, que são caras, ainda assim, por causa de uma boa experiência, tem muito cliente lá que faz desde que comprou o carro, e tem cliente de 2016, 2015, 2014, 2013. Quer dizer, é uma concessionária, uma autorizada. Naturalmente, dá para subentender que o preço dos serviços, o preço das coisas lá é um pouco maior, tem um maior valor agregado, justamente por ter essa questão, né? Só que ainda assim, tem pessoas que preferem não pagar mais barato em oficinas particulares, preferem ir lá por causa do bom atendimento. Isso, exatamente. Isso que Vitória falou é uma coisa que acontece diariamente com a gente, né? Acho que todo mundo aqui já comprou alguma coisa e todo mundo aqui já se vendeu, como eu falei para vocês. Só que o processo de venda, gente, não é só tipo, eu fiz uma venda e é tudo bem, não. Para você vender bem, principalmente no sentido de prestar consultoria, você precisa estudar. Você precisa entender o que é que o processo de vendas vai existir de vocês. Por isso aqui, que dominar as melhores técnicas de vendas é o que vai diferenciar um bom vendedor de outro defasado no mercado e é o que vai aumentar a sua taxa de sucesso. Vamos fazer aqui uma comparação? Existem 2 EJs de engenharia química hoje federadas no México Paraibano. A minha EJ, ela tem uma meta de R$38 mil esse ano. E a outra EJ tem uma meta de R$5 mil. Por que acontece isso? Por que é diferente? Por que a meta de faturamento das 2 EJs é diferente? Porque a maturidade de vendas de uma EJ é maior que a outra, certo? Então, tipo, por isso que hoje no mercado, sei lá, a gente tem 3 lojas de perfumaria. Tem uma que sempre vai vender melhor que a outra. Então, é porque as pessoas que trabalham no gerenciamento desse empreendimento, elas estudam o mercado, elas entendem o perfil do cliente ideal, ou seja, cada um de vocês, cada EJ vai ter um perfil de cliente ideal. A EJ, eu sempre vou dar exemplo dos meninos de direito, tá, gente? Porque eles têm 2 EJs no ninho de direito, mas enfim, não é que eu estou ignorando as outras, não. Mas, por exemplo, o perfil de cliente ideal da EJ de Leandro é diferente do perfil de cliente ideal da EJ de Júlio, que é tipo a Ayura e a de Dilau. Não vai ser o mesmo, gente. O modelo de negócio é diferente. Não quer dizer que você vende os mesmos serviços que o seu perfil de cliente ideal vai ser o mesmo. Então, quando você vai iniciar o processo comercial, você precisa fazer um estudo de tudo isso. Claro, não tem como vocês entenderem o perfil de cliente ideal de vocês agora, porque vocês nunca fizeram uma venda. Vocês só vão conseguir entender isso quando vocês começarem a vender, aí vocês vão realmente analisar os dados, entender, tá vendo? Olha, o perfil de cliente ideal da minha EJ é qual? São empreendedores do setor alimentício. Hoje é para onde a gente mais vende. Então, quando vocês começarem a vender, realmente vocês vão começar a entender. EJ de direito, geralmente, um dos principais clientes deles sempre vão ser as EJs. Porque a EJ precisa de assessoria jurídica e também precisa de assessoria contábil. Então, aí, tipo, Octopus, Digital, Iura, talvez vocês possam comprar serviços deles, tanto agora quanto futuramente, quando eles estiverem federados. Então, é só um exemplo para vocês entenderem, mas vamos lá. E aí, o que é que uma pessoa... Isso vai ser muito importante, porque agora vocês estão, basicamente... Gente, só para dizer, tá? Esse slide aqui eu fiz ano passado para a minha EJ. Já ia falar, viu? Por isso que do nada parece um projequinho, é porque a minha EJ se chama Projec, e aí lá a gente tem uma cultura do Mário. Então, a cor da EJ é laranja, esse é o símbolo da minha EJ, tá? Que é de engenharia química, e o projequinho é o nosso mascote. Então, vocês podem criar, inclusive, mascotes para a EJ de vocês, podem criar uma cultura em cima disso. Esse slide aqui eu fiz ano passado para apresentar para os trainees, então as mesmas capacitações que eu fiz para as pessoas, para formar as pessoas de vendas do meu time, eu vou fazer com vocês. Porque eu sei que vocês têm grande capacidade também de dominarem o comercial. Mas, enfim, agora vocês estão passando pelo momento de dividir equipes, tá? Então, vocês precisam entender... obrigada, Amanda. Então, vocês precisam entender quem da equipe de vocês realmente vai ter mais
curso para estar num time de vendas. Porque, tipo, eu acho que agora todo mundo precisa focar em vender. Mas quando vocês estiverem federados, vocês vão poder designar algumas pessoas realmente para o time de vendas. A pessoa de vendas, ela precisa conhecer o seu produto. Então, assim, gente, vocês têm lá os serviços que vocês vão oferecer para o mercado. Se vocês não conhecerem o produto de vocês, vocês não vão vender, porque vocês precisam apresentar a proposta de valor do seu produto. Se a Digital vai vender estatuto, qual a proposta de valor do estatuto? Cara, se você não tiver estatuto, você não vai se federar. Cara, se você não tiver estatuto, você não vai estar regulamentado. Os meninos de biomedicina, por exemplo, eles podem oferecer para o mercado soluções em padronização de processo. Vamos dizer que eles vão vender POP. Para que o POP serve? Quando você vem para um empreendimento do setor alimentício, uma pizzaria, por exemplo, eu vendia muito para pizzaria ano passado. Para que um POP serve? O POP é uma padronização de processo, ou seja, você vai pegar aquela pizza e você vai padronizar ela para que ela esteja de acordo com a legislação. E aí, qual a proposta de valor em cima disso? Sei lá, vamos dizer que Leandro e Társila sejam sócios de uma pizzaria. Vou chegar para eles e dizer, cara, se você não tiver esse POP, a Anvisa vai pegar vocês. Claro, você não vai falar desse jeito, né? Vai apresentar, dizer a legislação, para que eles entendam, sabe? Então, é muito disso. Quando vocês fizerem uma venda, vocês precisam conhecer o produto de vocês, mas isso é real, tá? Pode tocar terror com o cliente, que é o que deixa o cliente com medo e faz ele comprar. Quando vocês vão fazer uma venda, vocês precisam conhecer o produto de vocês e vocês precisam, sobretudo, entender a proposta de valor deles. Então, agora a gente vai fazer mais acompanhamento com vocês voltado para modelo de negócio, a gente vai trabalhar isso. Precisa ter empatia com o cliente, ou seja, gente, vocês não vão chegar falando com o cliente de qualquer jeito, não, sabe? Precisa ter otimismo, ou seja, se você não vai para uma reunião acreditando que a venda vai ser feita, ela não vai, tá? Ela não vai. Precisa ter o processo de vendas, ele vai trabalhar muito a oratória e comunicação de vocês. Então, eu particularmente, como uma pessoa que vim do setor de vendas, eu sempre fui de vendas na minha Jota, eu posso falar para vocês que hoje eu tenho uma oratória boa e eu tenho uma comunicação boa com as pessoas por causa disso. Então, cara, quem for para vendas, pode ter certeza que vocês vão desenvolver muito isso. Muito. Para ir para vendas, você não precisa ter uma oratória perfeita, não, tá? A gente tá na EJ para a gente se desenvolver. Responsabilidade também, senso de urgência, então você precisa despertar isso no cliente. O cliente, ele precisa ter noção de que ele precisa daquele produto, precisa conhecer sobre o mercado, precisa despertar a confiança e também ser paciente, porque, às vezes demora, tá? Às vezes você tem uma reunião numa semana com o cliente, aí na outra semana tem outra, e nada desse cliente fechar. E manda mensagem para o cliente e não fecha. Precisa ter paciência e muito jogo de cintura também. Mas vamos lá. E aí, como que acontece esse famoso processo de vendas, né? O famoso funil de vendas. Primeiro, algum de vocês já ouviu falar sobre funil de vendas? Ou não? Quem já ouviu, liga aí o microfone. Não, ninguém? Nunca ouvi falar. Para mim, isso é tudo muito novo. Pronto, vamos lá, então. Cara, o que seria um funil de vendas? Isso aqui é um funil de vendas. Só para vocês verem. Então, todo o processo comercial, ele vai girar nessas etapas. O que é que você tem que fazer primeiro no processo comercial? Você precisa ter listas de clientes que você vai prospectar. Porque, assim, prospectar é ligar para o cliente, é fazer aquele primeiro contato. Lembram que eu falei lá no início? Então, para você fazer prospecção, você precisa de quê? De lista de clientes, com número de telefone, com e-mail. Então, o processo de vendas começa aqui, na geração de listas, onde você vai coletar um monte de clientes, sei lá, vai coletar pizzaria, vai coletar EJs, no caso, por exemplo, dos meninos de direito, que podem ter clientes de EJs. Vai coletar das segmentações. Segmentações seria justamente isso. E aí, depois, você passa pelo processo de prospecção. Quando você faz a prospecção, você faz o primeiro contato com o cliente, tá? Para entender, tentar marcar a primeira reuniãozinha, entender um pouco sobre as dores deles. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma simulação de prospecção aqui. Depois tem o diagnóstico, que eu escrevi errado, né? Tá aqui, diagnóstico. A louca. Diagnóstico, o que seria esse diagnóstico? Seria justamente você entender as dores do seu cliente, porque
e eu considero que essa aqui é a principal etapa, tá, do funil de vendas. É onde você vai entender o que o seu cliente precisa. E mais, nem sempre seu cliente sabe o que ele precisa. Às vezes é você que vai dizer para ele. Por isso que eu falo que o diagnóstico é a principal etapa do funil. E depois tem a famigerada negociação, que é onde você vai apresentar o projeto para o seu cliente, vai apresentar sobre preços, e por fim, você vai fechar esse contrato. Mas calma, que eu não vou falar sobre tudo hoje, não. A gente vai falar sobre prospecção hoje. Eu vou ensinar vocês a prospectar, vou ensinar vocês a realmente gerenciar o processo comercial de vocês. E aí, antes de falar sobre prospecção, eu vou falar um pouco sobre gerenciamento. Deixa eu só abrir aqui uma coisa para mostrar para vocês verem. Tem que abrir o coisa da PB Júnior. Espera aí. Parcerias. Ó, para vocês fazerem um processo de vendas, vocês precisam gerenciar esse processo de vendas. Ou seja, isso aqui é o funil. O seu cliente, ele vai passar por esse funil de vendas, tá? Por todas essas etapas. É como se fosse uma etapa. Por que que o funil começa grande e ele vai diminuindo? Alguém consegue me dizer? Porque não Por que ele tá significa, por grande? exemplo, que a gente vai conseguir a galera da lista. Então, ele vai se afunilando. Tipo, de 100, fecha em 10, por exemplo. Exatamente. É isso que o Rafael e o Anderson falou também no chat, porque nem todo mundo vai comprar. Vamos dizer que vocês geram uma lista de 50 clientes para vocês ligarem. Aí vocês ligam para esses 50 clientes. Gente, desses 50 pode ser que vocês só marquem 10 diagnósticos. Desses diagnósticos que vocês fazem, apenas 5 vão para negociação e vocês só fechem um contrato. Entendeu? Ou seja, se a conversão é baixa, ou seja, se de 50 clientes vocês só fecham um contrato, ou seja, sei lá, é de 5%, de 10%, de 1% a conversão é isso, tá? É a porcentagem de quanto que vai passar para cada etapa. Para aumentar essa conversão, vocês precisam de um volume de leads maior, ou seja, de gerar mais clientes para estar nesse topo do funil, para que lá no final do funil você tenha mais contratos. Então, é importante que vocês enxerguem isso. Já é até um insight que eu trago para vocês. Se a conversão é baixa, precisa de mais leads no funil, ou seja, precisa gerar mais listas. Essa etapa aqui do funil é muito importante, e esse diagnóstico também. Depois que passar para o diagnóstico, negociação é apresentar a proposta, tá? Não é tão difícil isso. Mas vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês o que seria segmentação, né? Cada EJ vão ter suas segmentações de mercado, ou seja, a Consoale vai ter sua segmentação, a Digital vai ter, a Rural vai ter, a Octopus vai ter, Renovale, enfim, cada um de vocês vão ter suas segmentações de clientes. O que seriam segmentações? Né? Vocês estão, mas o que é segmentações? Segmentações é tipo o ramo que vocês vão atingir, tá? Uma segmentação, por exemplo, seria o setor alimentício. Aí dentro do setor alimentício tem subsegmentações. Por quê? Pode ser setor alimentício, dentro do setor alimentício tem pizzaria, tem hamburgueria, tem sorveteria. Vocês podem vender para todos esses, tá? Biomedicina pode fazer estrago com o setor alimentício, de verdade. Não só biomedicina. Às vezes, uma empresa precisa de um registro de marca. E aí passa pelas pessoas de direito, passa pelas pessoas de contabilidade. Então, só para vocês entenderem o que é segmentação. Segmentação são ramos do mercado. Uma segmentação de leads seria, por exemplo, EJs. Outra segmentação de leads seria indústria. Vocês podem vender para a indústria. Outra segmentação de leads seria, por exemplo, hospitais. Então, vocês entenderam? Cada ramo de mercado seria uma segmentação. E eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou falando, porque vai ser um dos desafios, né? Que eu vou falar depois, que vocês vão entender quais segmentações hoje fazem sentido para vocês, para que vocês foquem nelas e a gente gere listas em cima delas. Então, antes de vocês passarem para essa primeira etapa do funil, que é a geração de listas, vocês precisam entender a segmentação de clientes de vocês. O que é que vocês querem testar agora para ver se vai dar certo? E claro, gente, segmentação não vai ser a mesma até o fim da EJ não, tá? Vai mudar muito. Tem uma hora que vocês vão entender que, sei lá, vender para EJs é bom,
outra hora vender para o setor alimentício é bom. Tem hora que vocês vão começar a perceber que talvez vender para escritórios de arquitetura seja bom. Entendeu? Ou seja, é só um exemplo. Vai mudar muito a segmentação do mercado. E aí, claro, para um processo comercial bem feito, vocês precisam ter um gerenciamento. Lembrando que Vitória falou sobre CRM lá, quando ela estava falando sobre a experiência de cliente? Então, para vocês gerenciarem o processo comercial de vocês, vocês precisam de um CRM. Eu vou mostrar agora aqui o que eu uso. Deixa eu passar aqui. Ó, vocês estão vendo minha tela? Sim. Isso aqui é um CRM, tá? Isso aqui é um CRM. Vocês já ouviram falar no Trello? Com certeza. Já. O Trello, ele serve para gerenciamento de tarefas. E hoje, na PB Júnior, a gente usa o Trello para o funil de parcerias, ou seja, para o funil comercial. E aí, tá vendo esses nomezinhos aqui ou tá pequeno para vocês? Deixa eu aumentar. Tá pequeno. Tá melhor agora? Pra mim, não. Pra mim Pronto. tá de boa. Tá pequeno ainda, Rafael? Não, pra mim tá de boa, dá pra enxergar. Pronto. Esse aqui é o funil de vendas da PB Júnior. O funil de vendas, tipo, são as etapas do funil comercial. Ou seja, você pode pegar isso aqui e você coloca no seu CRM. Primeira etapa, primeiro parte do Kanban, geração de lista. Segunda etapa, prospecção. Segunda, diagnóstico. Terceira, negociação. E quarta, venda. Aí você vem aqui e você coloca no seu funil essa parte. Aqui onde tem lead, era para ser o quê? No caso de vocês, geração de listas. Aqui, captação, seria o quê? Prospecção. Aí aqui, match cultural, seria o quê? Diagnóstico. Aí, jornada de relacionamento é outra coisa. Fechamento seria negociação e contrato. Então, tipo assim, eu vou até mostrar o Pipefy para vocês, só para vocês terem noção. Uma plataforma que a gente usa também dentro da PB Júnior eu não sei se minha internet vai colaborar, é o Pipefy, tá? E aí, prestem atenção nisso, porque isso também vai fazer parte de um desafio, tá? Vocês vão ter que criar um modelo de gerenciamento para o comercial de vocês. Deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui. Internet de centavos. Gente, respondam um formulário, tá? Porque vai ser importante para vocês. Pronto. A presença é utilizada nas respostas formuladas. Ó, o Pipefy é um CRM de gerenciamento que ele é pago, mas dentro da EJ você pode usar de graça, porque a gente tem várias parcerias com algumas coisas do mercado, e aí você consegue usar de graça. Só que eu acho que vocês só conseguem quando vocês estiverem regulamentados, que aí vocês mandam os documentos e aí eles já avisam. Ó, isso aqui era o meu funil antes de usar o Trello. E aí, basicamente, no funil, no gerenciamento, vocês precisam colocar aqui as etapas do funil de vocês, tá vendo? Ó, prospecção. E esses cards que tem aqui embaixo são todos os clientes que a gente está prospectando no momento. Então, aqui nesse primeiro raio, vocês colocam todos os clientes que vocês coletaram, sabe? Aquela primeira etapa, geração de listas. Então, aqui poderia se chamar geração de listas. Aqui do lado, vocês colocam prospecção. Aí, tá vendo que de 9 clientes, esses 2 aqui eram 11, né? No caso de 11 clientes, só 2 foram para diagnóstico. Aí, por isso que o funil vai afunilando. Não quer dizer, tipo, quando vai mudando de etapa, a gente vai mudando, tá vendo? Ó, posso colocar a Fabio para negociação, quando ela tiver em negociação. Mas é isso, gente. Só para mostrar um exemplo para vocês de CRM. Cada etapa daquele funil de vendas vai estar aqui, ó, negociação. Aí você pode colocar quando você negocia, você pode colocar uma raia, né, que seria uma parte, e aguardando resposta, para ser aquela parte onde você vai colocar todos os clientes que vocês ainda não tiveram resposta. E aqui é quando o contrato é fechado. Então, quando a gente fecha um contrato, a gente move ele para outra etapa do funil, que é quando você vai manter relacionamento, etc. Vocês entenderam como funciona? Depois eu vou mandar a foto disso aqui para vocês, tá? Mas, basicamente, gente, o gerenciador de comercial vai ser vocês colocarem todas as etapas do funil de vocês, que não precisam ser iguais a essa, tá? Lá no Pipe para vocês gerenciar. Porque se vocês não gerenciarem isso, não vai ficar organizado. Vocês não vão conseguir ter visibilidade de como que tá o funil hoje de vocês.
Se vocês estão conseguindo realmente converter, não converter, quanto que está a conversão. Inclusive, depois, nas próximas reuniões, a gente vai ensinar para vocês como que vocês vão conseguir gerenciar essas métricas, tá? Mas é isso. Vamos agora falar sobre prospecção ativa, tá? Prospecção é a primeira etapa do funil de vendas, e a gente chama isso aqui não de vendas, mas de pré-venda. É quando você tem a primeira contato com o cliente, como eu falei para vocês. E aí, lá na Project, como era dividido, né? Essa geração de listas, ela era feita pelo time de inteligência de mercado, ou seja, era aquele time que ia realmente gerar as listas de prospecção para as pessoas que eram do time de vendas. A gente chamava as pessoas que prospectavam de hunters, ou seja, eram as pessoas que iam fazer o primeiro contato. Existia uma passagem de bastão, ou seja, uma pessoa que prospectou, sei lá, eu prospectei, e aí a Yanara, ela vai ser a pessoa que vai para o diagnóstico. Então, acontecia aquela passagem de bastão, porque eu passaria o lead para a Yanara ir para o diagnóstico, e a Yanara era closer, porque os closers ficavam responsáveis pelo diagnóstico, negociação e também pelo fechamento de contrato. Mas, enfim, isso é só um exemplo, vocês não precisam entender nada disso agora. Vamos falar sobre prospecção ativa. A prospecção ativa, ela vai ser a etapa em que você vai realizar o primeiro contato com o cliente, como eu falei para vocês, e você vai conhecer mais sobre o seu cliente, ou seja, entender a necessidade e começar a qualificá-lo, relacionando a dor observada e com a sua solução, ou seja, é quando você vai conversar com o cliente pela primeira vez, vai entender quais são as dores dele. Então, a forma como eu aconselho vocês prospectarem, vocês vão ver que prospecção é diferente de telemarketing, tá? Não tem nada a ver. Mas vocês vão entender quais são os principais problemas que seu cliente está enfrentando naquele momento, para que você faça um diagnóstico olhando para isso. Então, prospecção, qual o objetivo da prospecção? É marcar uma primeira reunião com o cliente. Uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui agora, tipo, conversar com ele, para entender quais as principais dores que ele está enfrentando agora. Então, é basicamente isso. Todo mundo entendeu qual o objetivo de prospecção, o que é que a prospecção faz? Perfeitamente. Pronto. E aí, tipo, a prospecção, ela pode acontecer por vários canais, tá, gente? Você pode prospectar um cliente pelo WhatsApp, você pode prospectar um cliente pelo e-mail, pelo Instagram, pela ligação. Eu não recomendo muito que use Instagram, tá? Eu acho meio paia, sinceramente. Eu recomendo que vocês façam essa prospecção ou por ligação ou por WhatsApp. Eu acho que são as formas mais rápidas, tá? Mas, enfim, vamos lá. E aí, 92% das interações com o cliente acontecem pelo telefone, que é justamente o que eu trouxe para vocês hoje. É um dado de 2015, é antigo, mas é também um dado que mostra o sucesso de canais, ou seja, é muito mais fácil você conseguir marcar uma reunião com o cliente através do telefone do que você tentando por um outro canal de venda, que seriam os outros que eu citei agora, e-mail, WhatsApp, Instagram, etc. E aí, o número de problemas que um SDR, o que seria um SDR, né? Só para vocês entenderem. O SDR é aquela pessoa que gera listas e que faz prospecção, tá? Descobre em um call está diretamente relacionado com a sua taxa de sucesso. Descobrir 3 ou 4 problemas aumenta sua taxa de sucesso em 81% e 85%, respectivamente. Ou seja, quando você liga para aquele seu cliente, você consegue descobrir as suas principais dores na ligação, para conseguir marcar uma reunião, você consegue converter mais fácil. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu liguei para o Ismael, estou querendo vender um dos meus serviços, né? Marcar uma reunião. E aí, ligando para Ismael, vamos dizer que Ismael seja de uma empresa de um escritório de arquitetura. E aí, esse escritório de arquitetura está precisando otimizar processos, ou seja, os processos dele estão muito demorados, sei lá, na parte de fazer, sei lá, um design de interiores, eles estão gastando 3 dias, só que o ideal era que eles demorassem só um dia. Isso quer dizer o quê? Que o processo dele está demorado, está inchado, está com problema. Então, eu estou ligando para Ismael para descobrir quais são os problemas dele, para ver se realmente eu consigo oferecer uma solução para ele. Eu liguei para Ismael, descobri esse problema, que ele está demorando 3 dias e que ele queria demorar 1, então eu vou usar isso ao meu favor. Vou chegar para ele e dizer, Ismael, o que é que acontece? Eu faço parte de uma empresa júnior, a minha empresa júnior, ela trabalha com otimização de processos. O que é que você acha da gente estar conversando sobre esse seu problema, para a gente tentar encontrar uma solução em conjunto, para que você realmente consiga fazer todo o seu processo
de design de interiores em apenas um dia. Ou seja, você tem que jogar com aquela dor que ele tem ao seu favor, porque é assim que você vai conseguir marcar a primeira reunião. E olha, gente, às vezes o problema que você descobriu na ligação seja um problema totalmente diferente do que você vai descobrir quando você fizer a primeira reunião com ele. Porque fazendo a reunião com ele, talvez você entenda que não é o processo dele que está com problema. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando um delivery demora para fazer uma entrega para vocês, a culpa é do delivery, será? Não. A culpa é de antes. Não é que você precise reestruturar o delivery, não é porque você precisa otimizar o processo de delivery, você precisa otimizar o processo dentro da sua cozinha. Porque o que está demorando é o tempo de fazer aquele, sei lá, aquele hambúrguer ou aquela pizza. Então, às vezes, você encontra um problema, o cliente vai dizer o quê? O que é que o cliente mais reclama? O cliente de um estabelecimento, ele vai reclamar que o produto está demorando para chegar na sua casa. E aí, quando o dono de um estabelecimento conversa com vocês, ele vai falar justamente isso. Ele vai dizer, o problema que eu tô agora é porque o meu hambúrguer, o meu produto está demorando muito para chegar na casa do cliente. Cara, ele fala isso para você. E aí, na reunião, você descobre que, na verdade, o problema dele é dentro da cozinha dele, que ele não está com um processo bem feito, não está com um processo bem mapeado. Então, por isso que é importante vocês entenderem que o diagnóstico, que eu vou falar mais para frente, é primordial para que você consiga fazer uma venda. Então, nessa ligação que vocês vão fazer, vocês vão conseguir entender alguns problemas do cliente para que vocês consigam marcar a reunião, tá? E aí, vendedores top performers, ou seja, aqueles que conseguem alcançar as melhores conversões, eles têm um desempenho 10 vezes maior usando palavras como nós, nosso, seu, juntos, ao invés de outras expressões no singular, como eu e seu. Use a linguagem a seu favor. Então, assim, gente, quando vocês forem falar com o cliente, você sempre tem que falar como se fosse um problema de todo mundo, ou seja, o nosso problema, sei lá, estou falando com a Rayane. Rayane, o nosso problema hoje para emitir seu CNPJ é porque está dando divergência com o endereço da inscrição municipal da universidade. Então, tá vendo que eu não falei que é o problema dela? Eu falei que é o nosso problema? Dessa forma, ele se sente mais ambientado. Você está criando um rapport, que, ou seja, uma coisa em comum com o seu cliente, para que ele entenda que você está querendo resolver o problema dele. Aí, isso aqui é só mais uma dica para vocês. E aí, lembra que eu falei lá no início que prospecção era diferente de telemarketing? É diferente. Por quê? Porque o telemarketing hoje, ele é invasivo e incômodo. Ele tem como objetivo vender. Ele foca no produto, ele fala mais que escuta e ele tem um roteiro engessado. Gente, a prospecção não é isso. A prospecção vai ser totalmente diferente. Se você for prospectar focando no seu produto, você não vai conseguir marcar a reunião, porque você não pode querer vender no primeiro contato com o cliente, tá? Isso aí é uma regra que vocês têm que anotar. Vocês não vão vender no primeiro contato. A prospecção é só para você conhecer o seu cliente e você tentar marcar uma reunião de diagnóstico. É esse o objetivo. Você vai entender um pouco das dores dele para que você consiga converter numa reunião, mas o seu objetivo não é vender. Você não vai falar mais que escutar, tá? Você precisa escutar o seu cliente para que você consiga converter na reunião. E você não pode ter um pitch engessado. O que seria um pitch? Eu vou falar mais para frente, mas o pitch é justamente o que você vai falar na ligação ou no WhatsApp. O textinho, basicamente, o roteiro. Só que você não pode, falar de forma engessada. Vou ligar. Oi, Társila, tudo bem? Você já percebeu que telemarketing é desse jeito? Cara, você não vai ligar para um cliente fazendo uma venda consultiva e falar desse jeito, não, porque você não vai conseguir marcar a reunião. Eu odeio quando a Claro me liga e fala desse jeito, tá? Isso é telemarketing. Prospecção é diferente. Vocês vão ver por quê. E o que é prospecção? Prospecção, ele vai ser consultivo, ou seja, você vai entender o seu cliente, ele tem o objetivo de qualificar e entender o lead, ele vai focar na dor do lead, ou seja, você vai realmente entender quais as principais dores daquele cliente para que você consiga converter em reunião. Você vai agregar e gerar valor, né? Você vai ser agradável com o seu cliente, você vai ter empatia, aquilo que eu falei com vocês, você vai escutar o lead a maior parte do tempo, literalmente, vocês vão ver. Gente, eu já passei 10 minutos em uma ligação só ouvindo cliente, ele realmente desabafando que o empreendimento dele não estava bom, entendeu? E é sobre isso.
E o pitch, ele vai ser adaptável ao lead. Eu vou mostrar para vocês o que é pitch. Mas até agora, gente, tá tudo ok? Vocês estão conseguindo entender? Estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá sendo muita informação. Tudo numa boa. Tudo numa boa, real mesmo. Tá certo, então vou confiar em vocês. E lembrem, vocês têm que tirar dúvida, porque vocês vão ter que fazer isso na prática, tá? Vocês vão precisar prospectar, inclusive, isso quando vocês estiverem federados, vai ser uma rotina semanal, vocês vão ter que prospectar semanalmente. Então, ou da forma como vocês veem, que é interessante para a J de vocês. Porque só para vocês falar, só falando aqui, tá, gente? EJ de direito não pode prospectar ativamente. Então, assim, os meninos de direito não vão poder ligar. Vocês vão ter que realmente trabalhar com marketing forte, tá? Isso está dentro do código de ética. Pois é, Júlio. E pois é, Leandro, Tássila, Júlio, Rayane, todo mundo que aqui, vocês não podem prospectar ativamente. Vocês vão ter que trabalhar com marketing forte. Ou seja, tá vendo que aqui está escrito prospecção ativa? O que seria essa prospecção ativa? É quando você vai atrás do cliente. E existe a prospecção passiva, que é quando o cliente vem atrás de você. Aí você fica, tá, Valéria, mas como é que eu vou fazer com que esse cliente venha atrás de mim? Ele não sabe nem que eu existo. Através de um marketing. Vocês vão ter que trabalhar o marketing, falar sobre as soluções de vocês, sabe? Falar sobre os produtos de vocês. Por isso que é importante que, tipo, vocês já comecem a fazer o Instagram, já comecem a entender como que ele vai funcionar, separem uma pessoa para o time de marketing. Principalmente você, todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Porque todo mundo pode fazer venda passiva. Mas, principalmente vocês de direito, entendam, de acordo com o código de ética, vocês não podem prospectar ativamente, vocês só podem receber lead passivamente, que foi o que aconteceu essa semana com a Digital. A Renovale conversou com a Digital, mas foram eles que foram atrás deles, entendeu? Então, tá dentro do código de ética, já avisando para vocês que, infelizmente, vocês não vão poder prospectar. Mas é isso. E aí, vamos lá, né? Preparativos para iniciar a prospecção. Só que preste atenção, pessoinhas de direito, porque isso tudo aqui vocês vão precisar entregar em desafio, tá? Então, preste atenção. Não pense que vocês estão imunes só porque vocês não podem prospectar, não. Preparativos para iniciar a prospecção. Primeiro, vocês precisam estudar o lead de cada ligação. Gente, vocês não vão ligar por ligar, não, tá? Se vocês forem ligar, sei lá, para uma pizzaria e vocês não entenderem, por exemplo, quando vocês têm pizzaria, vocês têm como ler comentários no Google sobre a pizzaria. Então, é importante que vocês façam isso. Entendam o mercado de pizzaria, sei lá, o que é que o mercado de pizzaria está precisando hoje. Quando eu estava na minha J, eu pesquisando, eu vi que muitas pizzarias, esse setor alimentício no geral, ele precisava estar regulamentado de acordo com o mercado. Ou seja, a Anvisa, ela aplica multas em estabelecimentos que não tenham boas práticas de federação. Ou seja, realmente um certificado dizendo que aquela empresa precisa de boas práticas de fabricação. E aí eu descobri isso como? Estudando, procurando no Google. E aí a minha J vem de boas práticas de fabricação. Então, já ligava para eles, começava a falar, se você não tiver tal coisa, você pode ser multado. Um EJ precisa de um estatuto. Então, cara, se as pessoas vão atrás de vocês de direito para isso. Pode ter certeza, se vocês estiverem federados, vai chover. É o que mais acontece hoje com a Candeira e com a Luco, que são duas EJs de direito da rede. Mas, enfim, depois você precisa se mostrar como autoridade, mostrar o interesse pelo lead, empatia pela dor dele. Então, quando você estiver conversando com aquele lead na prospecção, ele precisa ver que você quer resolver o problema dele, porque senão ele não vai, dar atenção a você. Você precisa adaptar seu modo lead, ou seja, tem lead que vai falar muito com você e tem uns que, assim, vai ser uma reunião de 1 minuto, ou vai ser uma ligação de 1 minuto. Eu já passei, gente, mais de 1 hora em reunião com o cliente. E já passei 15 minutos em reunião com o cliente, ou seja, você precisa se adaptar ao cliente. Nem todo cliente vai ser igual, tá? Pode ser da mesma segmentação, mas eles vão ser diferentes. Pode falar, Lucas. Eu já fechei reunião de proposta em 2 minutos, porque o lead tinha necessidade e eu sabia que ele tinha necessidade por causa do segmento dele. Então, é algo muito possível de você fazer um estudo do assessor lead. Exatamente. E aí você precisa estudar o pitch, estar preparado também para possíveis improvisos. Então, assim, vocês vão ter um roteirinho de prospecção, que eu
E a gente também vai ensinar vocês a montar. E eu vou mandar os que eu tinha também na minha época de EJ. Mas, cara, você não pode ligar para o cliente e falar de forma engessada, entendeu? Não pode, porque senão ele vai perceber e ele não vai. Se uma pessoa liga para vocês e fala daquele jeito que eu falei, oi, meu nome é Valéria, tudo bem? Eu vou ficar que é isso, gente, pelo amor de Deus. Então, não rola, tá? Não façam isso. Saibam qual é o objetivo do texto, do roteiro de ligação, mas não leiam e não falem como se tivesse sido uma coisa decorada. É tipo, exatamente, é tipo você tá apresentando trabalho. Pô, se você fala assim no trabalho, o professor percebe. E ele já baixa a sua nota da apresentação, entendeu? E aí você precisa ter cuidado com o tom de voz e a velocidade da fala. Se você liga para um cliente, você fala assim, oi, tudo bem? Véi, como que você quer que o cliente fale de forma animada com você? Não, você tem que ligar. Oi, fulano, tudo bem? Tipo, uma dica que a minha ex-diretora de comercial me dava era de eu falar com animação na voz, entendeu? Realmente, porque isso, querendo ou não, chamava a atenção do cliente. Então, é importante que vocês tenham cuidado com esse tom de voz também. Olha a Larissa aqui entrando. Oi, Larissa. Pronto. E aí, precisa trabalhar a escutativa, ou seja, você vai ter que escutar o seu cliente, até porque se você não escutar, você não vai entender qual a dor dele e saber quais as possíveis objeções do seu líder. Ou seja, gente, na reunião ou na ligação, você vai tentar marcar um horário e aí, sei lá, você tá falando, vou dar exemplo de novo, de pizzaria, né? Porque já tenho vários exemplos para dar para vocês de pizzaria, porque eu trabalhei muito com pizzaria. Quando eu estava em ligação com várias empresas de pizzaria, eles me falavam, é porque eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para reunião. É porque, tipo assim, a gente não tem como fazer isso agora. Mas a principal desculpa que eles vão dar é que eles estão trabalhando muito e que não tem tempo para reunião. Você precisa contornar isso, sabe? Essa é a principal objeção na prospecção. Você vai dizer, mas a reunião é 10 minutos, a gente vai conversar rapidamente, só para entender um pouco sobre suas dores e tentar mostrar uma solução. Então, vocês precisam estar preparados para essas objeções. E, por último, vocês precisam estabelecer uma relação de confiança e qualificar o lead. O lead, ele precisa confiar em você. Quantas vezes eu não terminei o processo de venda com o cliente e ele quis que eu rodasse o projeto? Por quê? Porque eu criei uma relação com aquele lead. Gente, tem cliente da Project que eu sou amiga até hoje, que passaram por mim. Eu era vendedora, eu fazia parte do time comercial. Antes de, eu primeiro fui consultora de vendas, depois eu fui gerente de vendas e depois eu me tornei diretora comercial. E hoje na PB Júnior, além da diretoria de expansão, eu também faço parte do time de presidência, que é o time comercial, tá? Da PB é o time de presidência. Então, só para vocês entenderem, vocês podem ir evoluindo com o tempo, sabe? Vocês nunca, talvez muita gente aqui já é diretor, porque está na fundação da IJ, e tem muita gente que vai começar como consultor e talvez próximo ano se torne diretor, entendeu? Porque as gestões, elas precisam mudar de ano em ano. Então, é muito sobre isso. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês precisam criar relacionamento com o cliente de vocês. Desde a primeira etapa do funil, ou seja, desde a prospecção até o fechamento e também pós-fechamento. Porque vocês não vão fechar com o cliente, tipo, deixar ele com Deus, não, sabe? Precisa rodar o projeto, precisa coletar NPS para saber a satisfação do cliente com o projeto que você rodou, entendeu? Por isso que, lembra, o Ninho, ele é um produto para vocês. Vocês são os clientes do Ninho. Quando a gente termina as reuniões, a gente pede para vocês fazerem o quê? Responder aquele formuláriozinho, vocês vão dar uma nota e tal. Então, isso é o nosso NPS do nosso projeto que a gente rodou com vocês. Cada reunião. Então, vocês vão precisar fazer isso com cada cliente também. Mas isso é uma coisa para conversar depois também. Vamos lá. Como é que faz um pitch? Como é que faz um pitch para vocês ligarem? Primeiro, vocês precisam fazer uma apresentação pessoal. Explicar o motivo da ligação e se mostrar disposto a ajudar e não vender. Gente, como eu falei, prospecção. Vocês não vão vender, vocês vão entender a dor do seu cliente. Vocês vão conversar com ele para entender ele. Então, na apresentação pessoal, vocês vão falar, oi, fulano, meu nome é Valéria, eu faço parte da Project, que é uma empresa júnior de engenharia química e química industrial da UFPB. A gente trabalha com a otimização de processos, e aí eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para entender quais as principais dores
do setor alimentício hoje. E por isso eu queria falar com algum responsável de vocês. O dono do estabelecimento está aí, entendeu? Então, esse é o início do pitch. É vocês se apresentarem e apresentarem o motivo de ligação. Como eu fazia. Para não parecer que eu estava querendo vender, eu sempre falava que estava fazendo uma pesquisa de mercado, e aí essa pesquisa de mercado eu aplicava, tá? Eu fazia um monte de perguntas para os clientes para entender qual era o problema dele, e aí eu meio que já pegava uns gatilhos para realmente fazer, para marcar a reunião. Mostre interesse pelo negócio do lead. Você tem que elogiar sempre sempre que possível, mas com cuidado, e vocês vão aplicar o GPCBA, que eu vou explicar para vocês que metodologia é essa também. Mas, enfim, cara, no pitch de vocês têm que mostrar que vocês estão interessados em ajudar. Então, assim, se você ligou para o cliente e falar, cara, a gente tá vendendo bem. Eu ligava muito no período de pandemia, né? E uma das minhas desculpas era justamente essa, que o setor alimentício não estava conseguindo vender porque os bares e restaurantes tiveram que fechar. Então, se o cliente falava que estava conseguindo vender bem pelo delivery, eu elogiava, nossa, que legal. A gente fala com tantos estabelecimentos e a gente vê que eles não estão conseguindo vender agora nesse período de pandemia. Então, qualquer coisa que eles falarem de bom, vocês elogiem, sabe? Porque isso vai fazer com que comece a estreitar e comecem a criar uma relação de confiança. E aí você precisa fazer a qualificação do lead, ou seja, você vai marcar uma reunião de diagnóstico, né? E você vai reafirmar o compromisso. O final do seu pitch sempre vai ser para você marcar uma reunião. Sempre você vai tentar marcar uma reunião. Porque qual é o objetivo da prospecção que eu falei? Quem é que vai me responder? Alguém vai ter que responder. Liga o microfone aí, Leandro. Leandro tá falando. Levar o cliente para uma reunião de diagnóstico? Isso, exatamente. O objetivo da prospecção é essa, marcar uma reunião de diagnóstico. Entender a dor do cliente também, mas o principal objetivo é esse, marcar a reunião de diagnóstico. Então, por isso que sempre no final do pitch, vocês têm que deixa para marcar a reunião. Como eu fazia? Vou dar exemplo para vocês. Cara, falei com aquele setor, com aquela pizzaria que eu estava aplicando a pesquisa de mercado, e eu faço algumas perguntas, e ele me fala que o processo dele tá, sei lá, ele me fala aquele problema do delivery. Valéria, o meu delivery tá demorando muito para entregar, os clientes estão reclamando muito disso. O que é que eu faço? Eu falo, então, cara, vamos conversar algum dia essa semana para eu entender, você não vai chamar o cliente de cara, tá, gente? Mas, enfim. Fulano e Anara, vamos conversar segunda-feira para eu entender um pouco dos problemas que você está enfrentando agora e a gente tentar encontrar uma solução para o seu delivery, para que você consiga entregar mais rápido. Aí, nesse momento de marcar a reunião, talvez ele traga objeções, né? Diga, é porque eu não tenho tempo. Aí você vai ter que desenrolar para marcar essa reunião, tá? Porque isso vai ser muito importante para que você consiga converter no contrato. E, gente, relaxem. Nem todo mundo que vocês ligarem vão marcar reunião, tá? Nem todo mundo. É normal. Mas é importante que vocês, sempre no final do pitch, vocês foquem em marcar reunião. Aí, vamos lá. Todo mundo entendeu essa parte de pitch? Sim, Pronto. sim. Aí, agora eu vou explicar uma metodologia que eu utilizava na hora das minhas prospecções. Vocês não precisam utilizar uma metodologia em si na hora da prospecção ativa, mas é importante que vocês conheçam algumas. Essa é a melhor que eu já usei para que vocês consigam marcar a reunião. GPCBA. Tem muita gente que chama GPCTBA, C&D. Só que eu chamo de GPCBA, C&D. E aí, o que seria o G? Seria justamente para, nessa ligação, você tratar sobre os objetivos dela, certo? O P seria de planejamento, o C seria de desafios, o T seria a timeline, ou seja, realmente o tempo de você marcar a reunião, o budget seria o orçamento, o A seria a autoridade, o C seria as consequências negativas e o I seria as implicações positivas. Ou seja, dentro de toda essa ligação, você precisa entender os objetivos do seu cliente, ou seja, o que é que o seu cliente quer fazer no futuro. Seu cliente quer crescer? O que é que ele está fazendo para crescer? Você vai entender o que é que ele está fazendo para crescer. Tipo, vocês de EJ, vocês querem crescer? Responda aí para mim, liga o microfone e responda. Querem crescer enquanto Com EJ? certeza. Realmente. Sim.
Tá, o que é que vocês estão fazendo hoje para crescer? Me diga aí, o que é que vocês estão fazendo para crescer? Primeiramente, tentar abrir a Jota, né? Começa por aí. Vocês estão no ninho. O ninho vai ajudar vocês a crescer. Com certeza vai. E aí é justamente isso. Sei lá, vamos dizer que Leandro ligou aí para vocês, né? Leandro nem pode fazer prospecção ativa, mas vamos dizer que ele ligou. E aí, Leandro entende que vocês querem crescer. Primeira coisa, o que é que vocês estão fazendo para crescer, que o Rafael disse? Vocês estão querendo abrir a EJ. O que é que vocês precisam para abrir a EJ? Vocês precisam de estatuto, até de eleição. E aí, Leandro, cara, eu faço isso. Entendeu, gente? Vocês precisam entender os objetivos do seu cliente. Exatamente, prospecção oculta. Vocês precisam entender os objetivos do seu cliente, tá? E aí, depois, você vai entender os desafios dele, o que é que ele está enfrentando de desafio para alcançar esses objetivos. Qual o principal desafio de vocês do Ninho para a regulamentação? Dinheiro. Então, e o que é que vocês precisam fazer para gerar receita? Vender. Por isso que eu estou aqui hoje dando essa capacitação para vocês, entendeu? Então, dentro da ligação, vocês precisam entender os desafios do seu cliente. Muita gente vai falar que é dinheiro, tá? E aí, o que era que eu fazia? Quando o cliente falava que era, eu preciso ter dinheiro para eu realmente investir no meu negócio. Só que, às vezes, ele precisa conseguir dinheiro de alguma forma, e a forma como ele está gerindo o estabelecimento dele não vai fazer com que ele gere receita. Sei lá, as meninas da Octopus, né, os meninos da Octopus, um dos cursos dele é justamente gestão financeira, então eles podem falar, velho, a gente tem, dentro da minha empresa Júnior, nós temos pessoas que trabalham com gestão financeira. Vamos conversar para a gente mostrar um pouco como vocês podem fazer para que vocês consigam diminuir os custos as despesas realmente do seu estabelecimento e consiga gerar mais dinheiro, entendeu? Isso é um gatilho. Então, por isso que na prospecção vocês precisam entender os desafios, os objetivos e desafios do seu cliente para que você consiga converter na reunião. Timeline é justamente o tempo que você vai marcar a reunião, ou seja, o dia vocês têm que sair. Sério, vocês têm que sair da ligação. Se vocês conseguirem marcar a reunião, vocês têm que sair com dia e hora certo já, entendeu? Já tem que estar certo, porque o cliente vai enrolar, tá? Se vocês não saírem com dia e hora certa, não vai acontecer. Pode falar, Lucas. Já sai com gatilho. Tu vai explicar o gatilho, né? Exatamente. E aí, orçamento, não é interessante que vocês falem sobre isso, mas a metodologia em si fala sobre orçamento, só que orçamento vocês podem tentar descobrir até no diagnóstico. Tipo, apresentou os produtos, porque no diagnóstico eles ainda não vão saber muito que você quer vender um projeto para ele, tá, gente? Só no final, quando eu for falar sobre diagnóstico, vocês vão entender isso. Mas orçamento é bom vocês olharem mais para o diagnóstico. Autoridade é uma coisa que vocês têm que ter jogo de cintura para trabalhar em todo o processo de vendas. As consequências negativas é muito do que você vai falar, tipo, lembra quando eu falei sobre aquilo de regulamentação da Anvisa da pizzaria? É o quê? Cara, se você não se regulamentar, você vai ser multado, e aí você vai ter que fechar seu estabelecimento. Para as EJs, o que seria isso hoje? O que é que a Agrocon está enfrentando hoje? Algumas multas por causa de alguns problemas de inatividade do CNPJ. A antiga Maxecom, que agora se chama Balaio, também enfrentou isso. Então, eles tiveram que abrir o CNPJ. A Consuale também enfrentou isso. Então, é muito sobre consequências negativas. O que é que uma empresa de contabilidade hoje pode falar? Sei lá, as meninas do Octopus podem falar hoje para a EJ. Véi, se você não tiver uma empresa de contabilidade contratada, você não vai entender o que é que você precisa pagar, porque, assim, vocês sabem, a EJ é isenta de impostos, mas tem algumas coisas que vocês precisam pagar, porque vocês têm CNPJ aberto. Mas é besteira, tá? Não é... Vocês não vão ter que pagar nem R$ 100 de impostos por ano, eu acho. É bem pouco. É tipo uma vez no ano, vocês têm que pegar alguma coisa para a inscrição municipal. Então, só dois. Vocês só acabam pagando multa se vocês não declararem. Só dando um adendo na explicação de Val, esse negócio de marcar reunião, você realmente não deixa o lead marcar a reunião, vocês que marcam. Então, fulano, chegou no final da ligação, você faz, fulaninho, então, bora marcar para tal dia, quarta-feira, 3 horas da tarde. Pronto, você já faz o gatilho para marcar a reunião automática. Se ele disser, não posso, quinta-feira, tal hora, você pode, tenta 3 vezes. Se a pessoa não conseguir, você pergunta a faixa de horário e o dia que ela pode. Mas tenta marcar a reunião. Vocês mesmos, sabe?
E aí, tipo, é isso, gente. Na alegação, você pode falar algumas consequências negativas desses, tipo, ele está enfrentando desafio do, de boas práticas de fabricação que o estabelecimento dele não tem. Então, uma consequência negativa é justamente a multa que ele pode levar. Para vocês de EJ seria o quê? Se vocês não se declararem todo ano, cumprirem o CLJ, né, que vocês vão entender quando tiverem federado certinho, vocês vão ter alguns problemas, certo? É a mesma coisa que aconteceu com a Agrucom. Eles estavam com o CNPJ inativo, então eles acabaram tendo alguns problemas com o CNPJ. Então, acho que as meninas da consulada também tiveram esse problema. Mas, enfim, é isso, sabe? Vocês podem ser isentos dessas multas, mas vocês precisam se declarar. E aí, as implicações é justamente aquelas objeções que eu falei para vocês lá no início, que vocês podem enfrentar. Pode falar, Vitória. Não, assim, não tem muito a ver com o assunto de vendas em si, porque tu falou sobre se declarar. Seria o quê? Imposto de renda? Não, amiga. É tipo os documentos que vocês têm hoje: CNPJ, ata de eleição, estatuto. Aí, quando vocês forem se inscrever, lembra que eu falei da inscrição municipal? Dentro da inscrição municipal, vocês vão entregar esses documentos e vocês vão se declarar como EJ. Então, vocês vão ser isentos de muitos impostos que uma empresa com CNPJ aberto precisa pagar, entendeu? Aí, se vocês não se declararem para a Receita Federal, vocês têm que pagar os impostos como qualquer outra empresa. Não, não é que vocês têm que pagar, mas vocês vão receber multa, entendeu? Por não ter feito isso. Aí, por isso que existe o CLJ dentro da federação, que é para evitar que vocês passem por esse tipo de perrengue, entendeu? Eu vou pegar um caso aqui de um EJ que eu fiz parte. Os meninos já aprovaram conversar sobre isso. Mas o contador deles não era um de EJ, não tinha toda a experiência com EJ. Ele não fez uma declaração, se eu não me engano, de 2 projetos. Parece que eles tinham que declarar alguma coisa da quantia, né? E eles receberam uma multa. Essa multa, que foi, eu acho que foi a Receita que mandou, se ela não fosse paga, ela duplicava. Então, por um erro do contador, eles tiveram que pagar. Então, tem sempre estar acompanhando o CLJ, essas declarações TARI que vocês têm. Se for possível, ter um contador, principalmente se for um EJ, por ter experiência, porque fica facilitando muito o processo. E aí a gente quer evitar ao máximo que vocês tenham problema, sabe? Futuramente. Então, sempre estejam acompanhando o CLJ. Valéria coordenando o CLJ perfeitamente durante o ano. Então, é algo que a gente traz para facilitar a vida de vocês como líderes e lideranças do Movimento 13 de Julho. Exatamente, gente. É basicamente isso. E aí, tipo, todo mundo entendeu prospecção. Quero saber agora de vocês, porque o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso, e agora o Lucas vai falar um pouquinho sobre os desafios que vocês vão ter durante a semana. Mas todo mundo entendeu o que é prospecção ativa, como funciona. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certo, nada errado. Pronto, vou mandar esse PPT lá no grupo de vocês, para que vocês tenham ele, vai ser importante. Vou até já baixar aqui, porque já diminui o trabalho. Mas eu preciso que vocês, tipo, realmente me falem que vocês entenderam, tá bom? Lucas, olha aí, a Raíssa não está conseguindo acessar o link do Forms. Mas, enfim, agora, antes de você fazer isso, pode falar, Ismael. Não, é que só na minha cabeça ficou uma duvidazinha, porque, tipo, quando tu fazia o primeiro contato com o cliente, você falou que era tipo, uma pesquisa de mercado. Só que eu nunca pensei em falar uma coisa assim, meio que dar o migué, né, para você poder conversar mais com ele. Aí, tipo, eu vou falar mais um pouquinho dessas ideias, porque eu nunca pensei em fazer uma ligação assim. Eu sempre me apresentava, e Tá, tentava... como era que eu fazia? Vamos dizer, Lucas, vamos fazer uma simulação de prospecção para eles? Você Vamos. é uma empresa de pizzaria e aí seu problema é justamente Tem até o forno aqui atrás, ó. que você tá com problema no delivery, e aí eu enrolo, tá? Vamos lá, Vamos. prestem atenção. Vai, atenda o telefone. Faça o som do telefone, como é que eu vou atender se não faz? Gente, que humilhação, né? Oi, tudo bem? Tudo, quem fala. É a Valéria com quem eu falo. É com a Pizzaria Romanos? Sim, somos nós. Pronto,
Você, por acaso, é o dono do estabelecimento? É o Lucas? Sim, ele que fala. O que você deseja? Pronto, Lucas. Eu sou a Valéria. Eu faço parte da Projec, que é uma empresa de engenharia química e química industrial lá da UFPB. E aí, por causa desse período de pandemia, né? Agora a gente está voltando presencial. A gente está querendo entender como está o setor de pizzaria, para entender se vocês estão enfrentando algum problema e como a gente pode estar ajudando vocês. E aí, por isso, eu estou aplicando uma pesquisa de mercado e eu queria saber se você tem 5 minutinhos para eu fazer algumas perguntinhas para você, pode ser? 5 minutos é muito tempo, mas eu posso escutar, pode falar. Tá, Lucas, então vamos lá. Primeiro, eu queria saber quais são os principais desafios, né, que vocês estão enfrentando hoje dentro da pizzaria. Hoje eu tenho um problema de entrega, as pizzas estão demorando muito para chegar e estão chegando frias. Entendi, Lucas. E aí, tipo, você como que tá funcionando hoje o seu processo de produção? Eu preparo a massa, abro a massa, a gente coloca o molho, os ingredientes, joga no forno, e encaixa e entrega, manda para o endereço. Tá, e quando você olha para esse processo de produção, você sente que você está levando muito mais tempo do que você deveria para estar realmente finalizando a produção da pizza? Era um processo que era para levar 30 minutos, leva 1 hora. Tá demorando bastante. Também a demanda tem um pouco de cenário. Muito tempo mesmo. E aí, como que está hoje a sua cozinha? Você sente que ela está realmente preparada para acontecer produção? Tipo, a cozinha do seu estabelecimento, ela tem um fluxo de design, né? Ela tem um fluxo de processo bom, por exemplo, o fogão fica longe da mesa. Como que tá funcionando isso? Gente, desculpa fazer essas perguntas, né? Não sei se vocês vão entender porque eu fiz. É longe da mesa. Eu tenho que andar uns 5 passos para chegar lá. Pronto, então tudo certo. Lucas, então o que é que acontece? Como eu falei, eu faço parte de uma empresa júnior, né? Não sei se você já ouviu falar sobre empresas júniores, mas eu sou vinculada ao FPB. E aí, nesse meio tempo, a gente está meio que ajudando realmente estabelecimentos a se darem bem, principalmente por causa dessa crise que a gente está enfrentando hoje, né? Os preços dos alimentos muito grandes. Então, a gente entende que vocês poderiam encontrar outras formas de estar entregando mais para o mercado por um preço muito mais assertivo. Então, o que você acha de próxima semana a gente está fazendo um encontro rápido com alguns assessores da empresa para que a gente aplique uma capacitação para você, para a gente tentar encontrar uma solução e entender por que você está demorando para entregar suas pizzas, entender como que está hoje o seu fluxo de processo. O que é que você acha? Posso. Semana que vem. Mas quando? Pronto, pode ser na segunda às 3 horas? Segunda, 3 horas eu não posso. Estou para abrir massa de pizza. Qual dia que você pode? Sexta-feira, 9 horas da noite. Pronto, sexta-feira, 9 horas da noite. Então, tudo certo. Muito obrigada, tá, Lucas? Qualquer coisa, pode falar comigo. Eu vou te mandar agora um lembrete no WhatsApp, e aí, durante a semana, eu te mando alguns conteúdos que podem te ajudar com alguns problemas que você está enfrentando hoje no seu estabelecimento, tá certo? Tá certo. Obrigado. Pronto, muito obrigada, viu, Lucas? Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. Quem disse que eu vou fechar contra a chuva? Gente, é basicamente isso. Primeiro, por que eu perguntei sobre os principais desafios dele? É a primeira pergunta que você tem que entender do seu cliente. Onde seu cliente quer chegar e por que ele não chegou, certo? Aí, a partir disso, você vai desenrolando as perguntas. Claro, é interessante que vocês tenham as perguntas já, tipo, articuladas, o que é que você vai perguntar. E aí, o que é que eu consegui entender? Primeiro, por que eu perguntei da cozinha? Por que eu perguntei se a cozinha dele estava trabalhando o processo dele? Porque a minha EJ vendia mapeamento de processos. Então, basicamente, a gente organizava toda a cozinha do estabelecimento para otimizar o processo de produção, sabe? Não, tipo, mudar a mesa de um canto para outro, mas basicamente mapear o processo para que o processo se torne mais rápido e mais otimizado. E também com mais eficiência de produção. Então, vocês têm que fazer perguntas que façam sentido para o produto de vocês. E, óbvio, eu poderia ter perguntado muito mais coisa, é porque o tempo, né? Mas, basicamente, a pesquisa de mercado seria isso. Você liga, dizendo que vai fazer uma pesquisa de mercado, mas
você quer entender os problemas do seu cliente em potencial. Então, você acaba descobrindo muita coisa, fala para ele que você pode tentar resolver o problema, ou seja, fala que é uma capacitação, diz que você, enquanto empresa júnior da UFPB, da UEPB, da UFCG, da Unifip, da UFPB, enfim, vocês estão querendo resolver o problema dele. E aí, tenta marcar uma reunião. E já saia da reunião com dia e hora marcada, tá bom? Isso é essencial para vocês. Só um adendo, inclusive. Quando você fala que é de tal instituição, pelo menos nas áreas químicas e alimentos e tudo mais, eles acabam achando que é de graça. Então, é mais fácil eles marcarem a reunião e na reunião vocês venderem um peixe de vocês, dito posto, né? Então, vocês conseguirem negociar, tudo mais, explicar o projeto. Então, vocês tendo a reunião com o lead, fica muito mais fácil. Porque ele deixa de ser tão estranho para ser um cliente, possível cliente seu. Uma pergunta que o Cris fez. Foi muito fácil marcar uma reunião e se ele falasse que estava tudo perfeito. Então, Cris, isso acontece, tá? Mas ninguém tem tudo perfeito, não. Você vai descascar essa pessoa. Vai fazer muitas perguntas. Eu já liguei para muito cliente que tinha muito problema e eu conseguia perceber na ligação que ele tinha muito problema e ele dizia que não, tá tudo ótimo, não precisa da reunião. E às vezes não vale a pena insistir, tá? Mas se você for perguntando e ele dizendo que tá tudo perfeito, você vai fazer muitas perguntas, que pode ter certeza, todo mundo tem problema. Não é possível. Se não tivesse, estava todo mundo ganhando R$ 1.000.000 por mês, não é mesmo? E é isso. R$ 1.000.000 com Deixa de mentira, Rafa. Gabi é ótimo. Pois é, deixa de mentira. E tipo assim, por exemplo, empresas de administração, cara, vocês têm muito o que perguntar, tá? Porque pode ter certeza que se não tivesse problema de gerenciamento, tava todo mundo vendendo R$ 1.000.000 por mês. Por que não tá? Vocês não vão dizer isso, né? Mas tem problema, gente. Todo cliente tem problema, mas eles vão mostrar para vocês que não tem. Principalmente se eles perceberem que vocês estão tentando vender. Então, por isso que não demonstrem na ligação que vocês estão querendo vender. Vocês têm que mostrar que vocês estão querendo ajudar, certo? Tô aqui para ajudar, diga isso. Tô aqui para ajudar, vamos fazer uma capacitação, vamos entender qual é o seu problema. E é isso. A gente tem uma coisa a nosso favor, que nós somos estudantes, então eles nunca vão desconfiar que vocês estão querendo vender. Eles vão achar que é de graça. No encontro da parte que provavelmente eles vão... tá dando eco. Eles vão ver a parte de gatilhos, que vai ser algo que vocês vão poder usar com seus clientes, tanto nessa fase de primeiro momento, gatilhos ocultos, tanto na prospecção passiva, quanto na reunião dita do contrato. Do contrato não, da proposta, né? A prospecção. Gatilhos, dando algo bem por cima, são ferramentas de negociação, de conversão, que você usa na sua fala. Então, se você viu, Valéria soltou gatilhos durante a fala dela toda, mas não dava para perceber, porque eram gatilhos ocultos para poder induzir eu a querer a reunião. Então, ela sempre foi desenvolvendo gatilhos, vocês vão ver na próxima capacitação. Exatamente, gente. Deixa eu só parar de gravar aqui. Lucas, na verdade, eu não vou parar de gravar, né? Lucas, fala aí os desafios que eles vão ter que entregar até sexta de 11h59. Pedro, primeiro pergunta. Meus lindos. Pode soltar a pergunta. Na verdade, é porque, tipo, a agenda Rural Result, há um tempo atrás, a gente já vinha fazendo algumas reuniões e debatendo e tentando chegar a um cliente específico, onde a gente meio que chegou, que era o pequeno produtor daqui de Pombal. E tendo em vista o pequeno produtor, geralmente ele não é muito receptivo a, por exemplo, ligações, onde você vai, sabe? Então, o que é que a gente pensou? A gente pensou em fazer algumas palestras junto porra, esqueci o nome, desculpa. Eita. Com as associações, onde a gente ia chamar os pequenos produtores de cada localidade para uma reunião na associação e apresentar alguma coisa, por exemplo, a importância de se fazer a fertilidade do solo e de fazer a análise do solo. Porque aí a gente já mostrava a importância, já mostrava alguns serviços que a gente tinha e ficaria mais perto do produtor, já que ele não tem tanta acessibilidade, sei lá, um Instagram para olhar, sabe? Exatamente. A gente fez isso ano passado, minha Jota. A gente divulgou, fez uma capacitação de boas práticas de fabricação e convidava as pessoas mesmo, entendeu?
Então, a nossa prospecção era convidar as pessoas para a capacitação. E aí, no final, a gente dizia que tipo, trabalhava com isso, que poderia fazer reunião com eles, né? Todo jeito você vai ter que fazer reunião com eles. Inclusive, isso é uma forma de prospecção passiva, tá? Que as AJ de direito podem fazer. Tipo, vocês podem fazer uma live no Instagram para falar sobre regulamentação. Vocês podem fazer uma capacitação sobre os documentos de regulamentação. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vocês lembram que Germano da Partiu fez, não? Ele chegou aqui, ele apresentou para vocês todo o processo de regulamentação. Por quê? Porque ele poderia ajudar vocês com isso. Ele poderia fazer o estatuto de vocês, ou seja, era uma venda, mas uma venda que tinha o intuito de ajudar. Então, é isso que vocês têm que fazer, sabe? Vocês precisam, claro, cada EJ vai funcionar de uma forma, tá, gente? Tem EJ que vai funcionar melhor com prospecção passiva, ou seja, que os clientes vêm até a gente, outras ativas, isso vai depender muito, mas é vocês prospectar ativamente na área de direito. Então, é todo um processo diferente, que vocês vão ter que estruturar aos poucos. Val, tá mutado teu som. Tá sem som. Ou eu que não tô ouvindo? Também não tô. Não sou sereno, né? Amiga, quer que eu vá explicar? Pronto, eu vou explicando dos desafios enquanto o Val volta. Tranquilo? Show. Dos desafios. Vocês terão 3 desafios essa semana. Então, o guardião de vocês, da parte de vendas, se vocês não têm definido, por favor, mandem no grupo de vocês. Então, é a pessoa que a gente vai ter comunicação direta durante essa semana. O primeiro desafio é a criação do pipe para gerenciamento de leads. É muito importante que vocês tenham uma forma de gerenciar os leads da empresa. Uma forma de ter controle, quantidade, quantitativo e qualitativo. O Pipefy é uma ótima ferramenta para isso. Então, vocês vão ter esse acesso durante a semana, esse desafio. Vocês terão que construir e mandar para a gente avaliar. O segundo é a segmentação do mercado. Vocês vão ter que escolher 3 segmentos de mercado que vocês irão atacar. Essa etapa de segmentação também é muito importante para que vocês consigam o máximo de informação possível sobre o lead. Então, deem um stalker mesmo, tipo, tá ligado? Uma ideia de stalker. Abaixo do negócio do e-mail vai estar o link para vocês terem todos os dados. Então, segmentar pelo menos 30 leads de cada segmento. Então, a gente vai estar orientando vocês também durante a semana. Fala. E o último é o pitch de prospecção. Então, vocês vão ter que desenvolver o pitch de prospecção durante a semana e os guardiões, vocês irão orientar isso a vocês. Val, pode falar. Peraí. Tu tem que desligar o do notebook. Não, você tem que desligar o do celular. O som do celular. Calma. Desliga o do notebook e escuta pelo celular também. Estão me ouvindo agora? Tô. Sem eco. Tá, deixa eu só colocar aqui. A gente vai mandar esse slide para vocês e essa semana a gente vai estar marcando reuniões com vocês para trabalhar isso, tá? Primeiro, vamos criar um grupo igual de regulamentação e aí quero que nesse grupo esteja o diretor do comercial. Se não tiverem diretor do comercial, indiquem uma pessoa para ficar, mas saibam que a gente precisa conversar com o diretor do comercial. Esse desafio não vai ser entregue só pelo diretor do comercial, gente. Entendam. A pessoa que está lá de regulamentação, a pessoa que vai estar lá de comercial como guardiões da régua de federação, né? Do atributo da régua de federação, ele não é a única pessoa que tem que entregar o desafio, não, tá? Todo mundo precisa ajudar. E aí, é muito importante, não é porque, tipo, sei lá, Rafael é o
é a pessoa que está responsável como guardião de regulamentação. Não é só ele que tem que fazer regulamentação, todo mundo precisa ajudar, até porque, gente, é impossível, dá muito trabalho. A Digital teve que ir na Receita ontem para resolver umas coisas CNPJ, então tenham noção disso, vão ter alguns percalços durante o processo. Ele vai ser que a gente vai cobrar durante a semana. Então ele vai Exatamente. cobrar ele e eles vão cobrar vocês. Vocês precisam ajudar. Tipo, se vocês quiserem dividir 3 pessoas para cuidar de regulamentação, outras pessoas para fazerem outra coisa, é boa, tudo bem. Mas vocês não já estão divididos em times? Então, usem as pessoas dos times para fazerem cada desafio, é importante, mas regulamentação é até o fim, e esse processo de vendas também. Então, vai ter que ter. O que eu recomendo que tenham mais pessoas é o de vendas, tá? Aí coloquem, vamos fazer um grupo, vai ter que ter um representante. Depois eu vou fazer uma listinha lá do grupo, vocês colocarem um representante para a gente colocar no grupo, no caso de comercial. E aí vai ter esses 3 desafios. Primeiro, vocês vão precisar, na segunda-feira, vou até dar um overview para vocês. Na segunda-feira, vocês vão fazer bench com empresas júniores do setor de vocês. Segunda-feira, vocês vão falar com essas empresas para marcar reunião com elas. Eu vou mandar lá no grupo de vocês quais são essas agências. Vou mandar até o contato. Vocês que vão conversar com elas para marcar reunião, que seria um bench. Seria conversar com elas para entender o que é que elas hoje oferecem para o mercado, para que tipo de cliente eles mais vendem, quais segmentações. E aí vocês vão pontuar as segmentações que vocês vão prospectar. Vocês podem perguntar qual pitch elas usam. No caso de direito, não vai ser pitch, mas eu quero que vocês façam um pitch também, até para a gente entender como vocês vão fazer o jogo de cintura quando vocês tiverem um Direito é cliente. muita prospecção passiva. Aí, qual ferramenta de prospecção você usa? Tráfego pago? Você usa gatilhos durante as publicações? Tem muito isso. Aí, enfim, segunda-feira vocês vão fazer esse bench, e aí até sexta-feira, de 11h59, vocês precisam entregar para a gente quais segmentações de clientes vocês entregam que seria importante. A parte do gerenciamento, ou seja, vocês vão construir um Trello, lá no Trello. Eu quero que todo mundo lá no Trello construa o seu funil de vendas com aquelas etapas que eu mandei. Aí vocês vão entender, não precisa ser só aquelas etapas não, tá? Tipo, vai precisar ter mais alguma coisa para vocês fazerem gerenciamento, sei lá, o pós-relacionamento com o cliente, vai precisar ter uma raia lá no funil só sobre isso, vai precisar ter uma raia sobre aguardando resposta, ou uma raia sobre follow-up. O que seria follow-up? Quando você envia mensagem para o cliente. Enfim, pode usar Notion também, Vitória. Fica ao critério de vocês, mas eu preciso que vocês usem uma plataforma de gerenciamento. Notion é ótimo, inclusive. Mas criem uma plataforma de gerenciamento. E aí, por fim, vocês vão precisar criar um pitch. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Gente, vai ser uma coisa que vai ajudar vocês, tá? Porque com isso, vocês já vão ter um pitch pronto, uma plataforma para gerenciar os clientes e vão ter também segmentações para vocês atacarem. Então, esses são os desafios para vocês entregarem até 11h59. Vocês vão colocar lá, vão fazer uma apresentaçãozinha, um PDF. Lá vocês vão colocar as segmentações, por que vocês escolheram as segmentações, dizer com quem vocês fizeram um bench para entender isso. Vão colocar o pitch de vocês e vão colocar uma foto da plataforma de gerenciamento que vocês fizeram e mostrar. Eu quero que na próxima reunião todo mundo mostre como está essa plataforma, tá? Para eu entender como que está a situação. Todo mundo entendeu? Segunda-feira a gente já vai estar atualizando no portal de vocês a questão da corrida de federação cada um. Então vocês vão ter acesso a como vocês estão em porcentagem em cada pilar. Então vão acompanhando através do link que está na bio de vocês, do WhatsApp. É isso, gente. Mas todo mundo entendeu, tá de boa. Acontece que meio que